Olá pessoal, meu nome é Reinaldo Cavasso, eu sou professor da Universidade Federal do ABC e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês um exercício resolvido da disciplina de fenômenos eletromagnéticos, que em outras universidades é denominada Física 3, né, mas na UFABC é denominada fenômenos eletromagnéticos. Bem, esse exercício, né, é, está relacionado com indutância e o exercício, o enunciado pede o seguinte: considere um cabo coaxial com raio interno A e casca infinitesimal de raio B e comprimento L igual a 0,6 metros. Calcule a indutância do cabo coaxial. Né? E ele fala ainda, considere o campo somente entre o fio e a casca. Tá? Vamos lá, como é que a gente resolve esse problema? A primeira coisa que eu preciso fazer é desenhar, né, esse sistema. Né? Aqui eu fiz um desenho, né, melhor que eu pude fazer, de um cabo coaxial, onde você tem um fio de diâmetro, de raio A no interior de uma casca cilíndrica de raio B, né? E diz que essa espessura aqui é desprezível. E obviamente, para a gente calcular a indutância está relacionada com fluxo magnético. E para ter fluxo magnético, a gente precisa supor que no interior aqui está percorrendo uma corrente I, e eu não desenhei, mas na casca estaria passando uma corrente I no sentido contrário desta que eu indiquei. Muito bem. Qual é o campo no interior entre o fio e a casca? Né? Aqui nós temos que pensar o seguinte: nós estamos tratando de um cabo coaxial ideal. O que acontece num cabo coaxial ideal? Né? O que acontece num cabo coaxial ideal é que a gente pode tratar o fio interno como um fio reto infinito. Né? Então aqui, se nós desenharmos o vetor R, que conecta o centro do cabo até um ponto específico, o vetor B, o campo magnético aqui, é perpendicular a esse R. Lembre-se que aqui eu vou ter linhas de campo concêntricas. Né? Bem, então trata-se aí de um campo de um fio reto infinito, né? Fora aqui do fio, ou seja, para R maior que A, vale essa expressão aqui do campo do fio reto infinito. Muito bem. O campo aqui gerado aqui pela parte externa do cabo coaxial, por essa casca aqui, não tem influência alguma aqui dentro do cabo coaxial, na região entre A e B. Muito bem, mas o problema envolve indutância. Para saber indutância, a gente tem que calcular o fluxo do campo magnético. Né? Então, qual é o fluxo do campo magnético? Mas aí você olha para esse cabo coaxial aqui e pensa: pô, fluxo, eu preciso saber fluxo através de qual superfície nós estamos falando. Né? Porque o fluxo é definido dessa forma: integral na superfície de B escalar de A. Normalmente eu tenho que quebrar a superfície em vários pedacinhos, fazer esse produto escalar. Normalmente a gente escolhe uma superfície em que o vetor de área, o vetor normal da área é colinear com o campo para facilitar os nossos cálculos. Mas aqui você fica pensando em onde eu tenho uma superfície. Se eu pensar nessa superfície aqui, né, o que vai acontecer? O vetor de área vai estar perpendicular ao campo magnético, eu não tenho fluxo algum aqui. Né? Então, qual superfície a gente tem que considerar aí no caso do cabo coaxial? Né? Qual superfície escolher? Né? Depois de pensar um pouquinho, né, a gente imagina essa superfície aqui em verde. Né? Aqui eu redesenhei o R e o B. Né? O B está atravessando essa superfície e atravessa essa superfície em todo o comprimento L do solenoide. Obviamente eu não coloquei aqui em escala. Se eu fosse desenhar isso em escala, ia ficar um pouco esquisito, não ia dar para entender. Então esse aqui é um plano, né? É um plano de comprimento L, né? E esse lado aqui tem largura B menos A. Né? Mas como é que a gente vai calcular essa integral? A primeira coisa que a gente tem que fazer aí é estabelecer quem é o nosso dA. Né? Obviamente esse cara aqui vai ter uma área, né, apontando na mesma direção do B. Só que qual é o problema aqui? Eu não posso simplesmente multiplicar B pela área. Né?
Se fosse assim, seria simples. O que, que acontece? O campo aqui em cada ponto, né, em cada ponto aqui tem um valor diferente. À medida que R varia, o campo varia junto. Né? Então, qual superfície eu tenho que escolher? A superfície a escolher é essa. Mas quem é o dA? O que, que nós temos que fazer? Nós temos que quebrar essa superfície aqui, né, em retângulozinhos. Aqui eu coloquei o retângulozinho em amarelo, de espessura dr, certo? E comprimento L. Daí, obviamente, o dA é a área desse retângulo infinitesimal. A área dele é o comprimento L vezes a altura dr. Fazendo isso, a gente consegue calcular o fluxo de campo, né? Usando a integral de B escalar dA. Nesse caso aqui, o B é μ0i sobre 2πr. O B está colinear com o dA. Esse produto escalar é simplesmente o módulo de B vezes o módulo de dA. E a gente fica com essa integral aqui. Né? Perceba o seguinte. A única coisa que depende de R aqui está aqui. A gente consegue colocar quase tudo para fora da integral. E a gente fica com integral de dr sobre R com esses limites de integração. dr igual a A até R igual a B. Fazendo integral, nós obtemos esse valor para o fluxo. Aí a gente faz o quê? A gente lembra da definição de indutância. A indutância é definida como o fluxo, ou a razão do fluxo pela corrente. Né? Então, a indutância é esse fator aqui. Reescrevendo, nós temos aqui a resposta a esse problema. μ0i sobre 2π da ln de B sobre A. E essa é a indutância de um cabo coaxial de comprimento L, raio da casca B e raio interno do fio A. É isso, pessoal.